por merecer ser campeão. Não, ele falou, ele tá dizendo aqui, ó. Fez por merecer ser campeão. Mas é campeão, não é? Calma, Gil, vocês são muito assodados. Não, o senhor é contraditório. O Corinthians será campeão paulista. Mas fez por merecer ser campeão ou não Fez por merecer chegar até aqui, ganhou da Ponte Preta, fez uma conquista maravilhosa. Mas não é o meu raciocínio. Eu acho que tem que confirmar dentro de campo. O meu raciocínio Vou repetir o que eu falei ontem. O Corinthians é o campeão paulista de 2017. Ou não é, Zé Eduardo? É. Com certeza, com certeza. O Corinthians jamais perdeu uma vantagem dessa. Na decisão do Paulista. Bom, em 77 a Ponte fez um 4-0 no Corinthians, mas em 77 o time da Ponte Preta comparado a esse é igual comparar um Gordini com uma Ferrari. O 77 a Ponte Preta ganhou em Campinas o Corinthians 4-0. Mas sim, não era jogo. Então, você vê a disparidade da situação. Vocês têm que analisar o seguinte: você ganhar por 3-0 é até possível. Agora, a obrigação de você vencer por uma diferença de 3-0 ou 3 gols para chegar aos pênaltis, eu acho praticamente impossível. Mas eu acho que tem que ser confirmado dentro de campo, Zé. Não dá para entregar a taça. Isso é óbvio. Eu acho que se não precisava nem ir. Se fosse o Palmeiras, por exemplo, fosse o Palmeiras, o Corinthians meteu 3-0 no Allianz e vai jogar agora no Itaquerão. Pode acontecer mesmo. O Palmeiras teria condições de fazer. A Ponte Preta não tem. Acho que a Ponte não. O limite da Ponte foi aquele jogo. Mas, gente, o Corinthians até agora na Arena não perdeu de 3-0 pra ninguém. Ninguém. Não perdeu pra ninguém. 4-0 também. Esse jogo, Pascoal, será o 100º na Arena Corinthians. O Corinthians, dos 4 confrontos que fez com a Ponte Preta lá, venceu os 4. Então, a chance do Corinthians perder esse título domingo é 0 também. É 0. Bom, pode até perder o jogo. Só para terminar a pergunta do nosso. Pode até perder o jogo. Terminar a pergunta do nosso telespectador, a projeção para o Campeonato Brasileiro, o Mano fez uma projeção correta. O Corinthians, com esse time, é time de meio de tabela, para brigar por alguma coisa perto do... Rebarba ali, né? Se sobrar alguma coisinha. Pera um pouquinho. Só um detalhe que eu preciso falar. O Corinthians só tomou 3 gols em 2 ocasiões até hoje na Arena Corinthians. Mas um perdeu por 3 gols de diferença. Não, ele levou 3 gols. 3-2 com o Cruzeiro ano passado? Não, ele ganhou de 5-3 do Penapolense. Isso, e perdeu ganhou de 4-3 do Sport. Perdeu 3-2 ano passado pro Cruzeiro. Ué, eu não lembro desse jogo. Não, mas não perdeu com a diferença de 3 gols. Não, a vantagem é mínima. Sofreu 3 gols. Perdeu pro Santo André esse ano 2-0, é isso? 2-0. Isso, foi 2-0. O problema é que quem não pode perder a concentração é o Corinthians. A gente pode dizer aqui, torcedor, já é campeão. Agora, o jogador, a comissão técnica, tenho certeza que tem que estar focado, jamais vai pela linha do Pascoal, tem que jogar. Agora, a gente aqui pode dizer que já é campeão. Claro que tem que confirmar isso no gramado, mas eu acho que muito difícil. Concordo com você. O jogador tem que ter o discurso do Pascoal. Nós não, pô, pelo amor de Deus. Pô. Com todo respeito, Pascoal. A ONU não tem a menor chance da Ponte Preta ganhar esse campeonato. Pelo amor de Deus, pô. Com todo respeito à Ponte, né, Sormani? Pelo amor de Deus. E esse Cruzeiro que você falou não foi na Arena Corinthians, não. Foi no Pacaembu. Você está enganado. Foi onde? Foi no Pacaembu. Não foi na Arena Corinthians, não. Foi uma quarta-feira à noite no Pacaembu. Esse jogo foi no Mineirão. A produção do Pacaembu foi um empate que teve um pênalti no Ávila, que não foi dado. Foi 1-1 esse jogo. rodada no Mineirão. Então, o senhor tá com no ano passado perdeu um jogo só por 3 gols e 3-2 pro Mineiro. Você acha que esse... Agora, Savoia, tem que confirmar, né, gente? Segundo tempo, 25 minutos, já vai começar fogos. Placar, a torcida começando a colocar a faixa, jogador tocando bola de lado. Pô, será que tem ingresso ainda, Benjamin? Esses clichês. Esses clichêsão. Já acabou, Pascoal. Aquelas bobagens que vocês falam lá, o lambaria, pescado, né? Futebol jogado e lambaria pescado. Nossa, futebol. Mas a chance da Ponte contra o Palmeiras e contra o Santos foi o primeiro jogo. E ela não aproveitou contra o Corinthians. Porque o Corinthians usou também os exemplos de Palmeiras e Santos para não permitir que a Ponte jogasse tudo no primeiro jogo. Acho que muito mérito do Corinthians. Os caras falam, a Ponte não jogou. Não é que a Ponte não jogou. Corinthians não deixou a Ponte jogar. Né? Eu acho que tem que ir com a mesma concentração para outro jogo. Final. Você ouviu os discursos nas entrevistas do Kleina, do Pote, já fala em dignidade, quer dizer... gente, já pela dignidade é chancela da derrota. Agora, se aconteceu uma desgraça...
Eu não apareço aqui até a Copa. Desgraça. Desliga o telefone. Pra mim vai acontecer uma desgraça. Não, porque minha desgraça pra mim. Ah, bom. Porque eu pra tô mim bancando. já aconteceu. Não, desgraça pra mim, pessoa jurídica, porque eu estou bancando uma coisa. Entendeu? Mas eu tô todo bancando. mundo tá Eu estou dizendo isso. bancando. Não, ele não. Ele é o único, ele é o ponto fora da curva. Todo O Mano mundo também fala acha, isso. o peixe é Não, pescado, pescado. o Mano acabou de dizer aqui que Olha o aqui. Corinthians é campeão. Agora, vamos colocar de novo lá aquelas imagens bacanas do Ronaldo Fenômeno lá mas no tão Moisés bacana, Lucarelli. vamos lá. Olha o Ronaldo com o filho. Filho corintiano, Ronald, comemorando. E ele fazendo contas ali no calculador. Ronaldo do celular. Fenômeno. Eu falei ontem, vocês ficaram com E essa agora, é conversinha muito bacana. fiada de que ele é torcedor do Corinthians, que Lógico ele tem que uma é. identificação. Tava lá fazendo negócio. Está hoje na Folha de São Paulo. O material, desculpa, não sei o nome do rapaz que escreveu, ou da menina, não sei. Ronaldo está fechando um novo contrato com a nova agência Sim, que ele é, da qual qual o ele é. problema? Não é problema Ótimo. nenhum. Não há problema nenhum. nada. Só que Não se ontem deixe aqui, enganar pelas enquanto imagens vocês, de que ele é corintiano. enquanto vocês se Ele estava lá derretiam. tratando de negócio. Não, senhor, ele foi torcer pelo Ele não Corinthians. precisava escambau. fechar negócios num Foi camarote escambau. do estádio, gente. Cai bem, faz parte. cai bem. Faz parte. Não foi de todo ao jogo ritual em Itaquera no de ano negócio. passado, tem não nada a aparece ver. no estádio. Por vez. Não Tem nada. aparece no estádio há anos, não vai ver jogo nenhum do Corinthians, não sabe nem o Não é nome dos verdade. jogadores. Você Não, ele foi está na falando ilha, foi na verdade. arena. Quantas vezes esse ano? Eu não vou lá contar. Não sei, alguém vai ser sempre. Só vou Toda vez que o contabilizar. Ronaldo aparece em qualquer lugar. Você é o cara que pega bilhete. Vamos falar, vamos ver quem tá aí. Ronaldo, presente. Em mim aqui, Gaúcho, por Vem em favor. mim. Todo jogo, todo lugar ao qual o Ronaldo comparece, pode ser uma balada, uma festa, um restaurante, um jogo de futebol, vai ter uma câmera que vai mostrá-lo. Ele é uma figura, é uma celebridade. Então, se a gente não viu, e todos os jogos do Corinthians passam não na lembro televisão, de Itaquera. se a gente não viu Vocês o não veem Ronaldo o jogo. em jogo nenhum, é porque ele não foi. Muitas vezes o camarote, Flavinho, ele é uma área privativa, não, mas não é você não tá acusação, ali com a cara não é exposta. acusação, não, pera um pouquinho, não é acusação Tem nenhuma. problema Vou nenhum. deixar muito claro, não é acusação nenhuma. Não, problema não né? tem mesmo. Não é isso. Só que é o seguinte, ontem não, quando ele apareceu no domingo, e aí ontem aqui, todos os Ronaldetes, né? Que legal, tão bonito. Mas aqui tem Ronaldete, é Flaniquito, E aí eu falei assim, Filipete, ele tá lá tem pra tudo fazer aqui. negócio. Ele Luizete. não tem crime algum fazer negócio com o Corinthians. Só que o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não tem identificação escambau, imagina. Filho dele é corintiano. A agência Claro dele... que ele tem a identificação. a nova Claro, agência dele, gente. o vizinho, o tio, a nova agência dele, o Octagon, né? Ele é sócio, tá fazendo negócio com o Mas é que Corinthians. tá, seu Flávio Então, Gomes. ele está aí a negócio. Ele poderia marcar uma reunião hoje. negócio. Ele poderia ter marcado uma reunião na Eu vou sexta. fazer que nem Ele o não precisava ter Flavinho. ido pra Campinas ver o jogo. Olha aqui, eu vou fazer que nem Eu vou fazer que nem o Flavinho, vem em mim. Vem em mim. Sorte a do Corinthians, que tem um cara como o Ronaldo Fenômeno para trazer patrocínios. Primeiro. Pensei que você ia falar que era torcedor. Se o Ronaldo criou uma identificação com o Corinthians, assim, desde que ele jogou. O Sócrates Se não o era Ronaldo- torcedor do Corinthians O e Sócrates depois de era santista. jogar virou torcedor do Corinthians. O Ronaldo criou uma identificação Corinthians, ponto. Se ele quer torcer, se ele não quer torcer, a minha vida não muda nada. Ótimo. Agora, Então não que fala a que ele tá lá vida pra do torcer. Ronaldo, que a vida do Corinthians pós-Ronaldo mudou para melhor, mudou. Ronaldo trouxe uma mídia internacional que o Corinthians não tinha. Ronaldo trouxe patrocinadores de peso. Tá vendo? Não, mas não tinha. O Corinthians não tinha. Isso a gente fala sempre. Gente, isso não Quando a gente fala isso, parece que a casa vai cair. Não, deixa eu te falar. É a história do filho feio. O pai pode falar. O vizinho não pode. O dia que o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians, o mundo inteiro, desde o jornal da Islândia, Soube o que era o Corinthians. Exatamente. Normal. Normal. Ótimo. Então eu quero falar o Ninguém seguinte, tá falando nada, né? feliz da vida o Corinthians que tem um cara como o Ronaldo trazendo negócio pro Perfeito. clube. Ponto. Ganhar comissão é porque nesse país, quando eu falo que o Ninguém- cara... mas nem toquei Eu tô na falando, eu palavra. falei você, mas não tô falando você. As pessoas falam, pô, o Ronaldo tá ganhando dinheiro, comissão. Ótimo. Porque a partir do momento que você trouxe um negócio aqui e o cara tem uma agência... Normal, ganhar comissão é normal. O que não é normal é ganhar por fora, é caixa 2, emitiu a nota, ter uma agência. Lindo! O CT do Corinthians, o Ronaldo teve o Joaquim Grava, o CT Joaquim Grande Grava. participação. O Ronaldo teve uma enorme participação, né? É um legado dele que ficou. Eu não vejo problema nenhum. E se ele foi lá torcer, e se ele foi lá para fazer negócio, Mas, muda ô, alguma Benji, coisa? eu só queria Não, muito pelo complementar. contrário. Não eu muda penso nada. que ele tem identificação com o Corinthians, e tem mesmo. E se ele agregar essa identificação dele com o Corinthians, o agregado. ele não É o ele não é seguinte, conselheiro, ele não é diretor, ele não é nada.
Hoje ele é um empresário. Se ele trouxer negócio pro Corinthians, parabéns pro Corinthians e parabéns pra empresa dele. Só isso. Identificado. Ele tá comemorando o gol, o cara que comemora o gol assim. Identificado é uma coisa, torcedor é outra. Eu só queria complementar com relação ao Ronaldo, Flavinho. O Ronaldo, volto a falar aqui, por toda a importância e relevância que ele tem no cenário do futebol mundial, por ser quem ele é, tá certo? Por ser esse símbolo, essa marca chamada Ronaldo Fenômeno, não é o Ronaldo que tem que se adequar à agenda do cliente. O cliente precisa se adequar à agenda do Ronaldo. O Ronaldo, se ele marcasse uma reunião na sexta-feira... Não, a questão não é essa, Flavinho. O Ronaldo, se ele diz aí pro Roberto e pro cliente, fala, vamos alinhar uma reunião sexta-feira à tarde. O Corinthians tem que se programar para atender o Ronaldo, assim como o cliente também. Se o Ronaldo quiser marcar uma reunião na segunda-feira de feriado ou na terça-feira pela manhã, o cliente tem que ir onde o Ronaldo está. Não é o contrário, não é o Ronaldo que tem que ir porque o cliente está no camarote. O Ronaldo foi para Campinas assistir o jogo pela identificação que ele tem. O Ronaldo, gente, ele não foi para lá única e exclusivamente para fazer business. Ele foi lá porque ele gosta do clube, isso incomoda muito, cara. O filho dele era pequenininho quando ele jogava no Corinthians. Foi criado sendo levado ao Parque São Jorge. A mãe fazia embaixadinha no Corinthians. É natural que o jogador, o filho dele, seja corintiano. E que pai não faz a vontade do filho de ver uma decisão de campeonato? Isso tudo faz sentido. É óbvio. Agora, dizer que ele é torcedor do Corinthians não é verdade. Também por causa do Ronald, que é corintiano. Então, e ele também... Mas ele vibrou com o gol do Corinthians. Pela felicidade do filho. Lógico, pô. Ótimo. Olha, eu lembro meus filhos no jogo do Corinthians, o Ronaldo é identificado com o Corinthians. Lógico que é. O Ronald é corintiano. A Milene, ex-mulher do Ronaldo, mãe do Ronald. Milene Domingues. Domingues, é corintiano. Provavelmente todas as pessoas que gravitam ali em torno do mundo do Ronaldo aqui em São Paulo são corintianos. Só que o Ronaldo torce pro Flamengo. Mas ele já falou, se você buscar na internet, tem declarações dele falando que torce pro Corinthians. Mas isso faz parte do negócio. Ok, mas eu não vou contradizer. Se jogar Flamengo e Corinthians ao final de Libertadores, se não tiver negócio envolvido, eu já perguntei só o jogo. E ele disse que não jogou no Flamengo porque o Flamengo não fez proposta. Claro, ele estava no programa aqui, pô. Não fez proposta. Gente, eu apenas disse ontem que ele não estava lá Não, o senhor é o ponto da discórdia. O senhor que promoveu toda essa Você não queria o Ronaldo? Discórdia. Seja honesto. Coisa que não é sempre que o senhor é. Não queria na Você queria o Ronaldo na Portuguesa? Falei assim, peraí que eu vou trazer ele Eu vou dizer o seguinte apenas. Espera, já vou dizer o seguinte. Ronaldo e Felipe Eu Melo? não estava criticando o Ronaldo por ele estar lá em Campinas. Eu estava apenas dizendo que quando ontem ele apareceu, no domingo apareceu, quando todo mundo está, olha que bonito o Ronaldo está lá como torcedor do Corinthians. Não é verdade Eu que isso. tenho um olhar crítico e não preciso bajular ninguém, eu cheguei e falei assim, não, ele não está lá porque ele torce pro Corinthians. Você bajula uns caras Ele está lá, não bajula ninguém. Ele está lá... Bajula os caras que não dá pra bajular. Você sabe, hein? Hoje Tem uns que você bajula aí, tem uns que você bajula aí. O Ronaldo já é digno de ser bajulado. Os que ele gosta são... Hoje ele já chamou a gente de Ronaldete, de Flaniquito, de Felipete. Que mais que nós somos? Crefizete. Por quê? É que o que ele é, eu não posso falar aqui. Mas você sabe. O que é isso, Crefizete? Então, deixa eu acabar. Eu apenas que é Crefizete? Eu apenas disse, senhor Mani, ontem, que assim, vocês ficam com esse papo furado, com essa conversa... Você não pode nada, cara tem identificação com o Corinthians. Tá que legal que ele foi torcer pro Corinthians. Eu falei, tá lá pra torcer pro Corinthians. Qual o problema de ele estar lá? Eu não falei que eu negócio, o problema é alguém dizer que ele foi lá torcer pro Corinthians. Mas é quando ele foi lá, torce. na verdade, fazer negócio. Ele tá fazendo uma negócio. coisa tá agregada à outra. Ele acabou. Ele podia fazer um negócio da empresa ele dele. deixou agora de ser sócio daquela empresa que ele havia fundado. Nine, né? Nove-Ine. E agora ele é sócio de uma outra agência. Ele retomou os negócios que ele tem com o Corinthians. O apaixonadíssimo Ronaldo pelo Corinthians, a agência dele, o ano passado, matéria da Folha de São Paulo, entrou com uma ação para cobrar o Corinthians. Sim, mas se ele vendeu, se ele vendeu, vai receber. Nossa, mas que paixão, né? Que amor. Não, paixão é paixão, o negócio é negócio, Que amigo. amor, que grande... Você cobraria a Portuguesa? Você é apaixonado pela tua mulher. Ela leva teu dinheiro, você não vai querer pegar de volta? A Portuguesa me deve dinheiro. Em 2002, quando eu coloquei a minha empresa, eu contratei 2 pessoas para fazer assessoria de imprensa para a Portuguesa. Isso é errado, hein? Era errado eu ser o assessor. Aí eu contratei 2 jornalistas, porque vocês vão lá cuidando da Portuguesa. Beleza. A Portuguesa nunca me pagou e eu nunca cobrei.
né? Estava errada a Portuguesa de não me pagar, mas eu sei a situação do clube. Mas, enfim, isso é outra questão. Mas você pagou o jornalista. Oi? Né? Paguei, claro. Então, essa paixão do Ronaldo, ela vai até a página 12. O cara tá ali fazendo negócio. E que tá tudo bem, pode fazer o negócio que quiser, entendeu? Não é isso. A nossa Joaninha da discórdia. Não me vem com esse papo de que o cara é um corintiano apaixonado. Ele não tinha obrigação nenhuma de estar no camarote assistindo o jogo. Foi lá fazer presença. Se ele quisesse marcar, por exemplo, qualquer tipo de reunião, ele poderia ter marcado a reunião na sexta, no sábado, no domingo, na segunda ou na terça. Ele não tinha obrigação nenhuma de estar em Campinas, gente. Isso é fato. Mas ele é o Ronaldo, ele esteve ali porque ele tem identificação. O cara que tá vibrando eleição da Aral. Amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo pra aprovar alguma coisa com ele. Assim, olha lá, ele tava lá em Campinas, torcendo. É claro que nós vamos aprovar. É muito antes. É óbvio. É muito antes. É óbvio. Mas, gente, mas deixa eu falar um negócio. Mas deixa eu falar um negócio. Mas independentemente... Fazer um criança esperança pra portuguesa. Esquece a portuguesa Independentemente dele fazer negócio ou não com o Corinthians, é óbvio que ele criou um elo, ele criou um afeto, uma ligação com o Corinthians, gente. Ele é uma das 5 pessoas mais importantes da história do Corinthians. Da história do Corinthians, uma das 5 pessoas mais importantes. Coloco Roberto Rivelino, coloco Sócrates, coloco o ex-presidente falecido Vicente Mateus, Marcelinho Carioca e Ronaldo. 5 pessoas que mudaram o status Corinthians. Mudaram o status Corinthians para título, para angariar patrocínio. Os operários do Bom Retiro você não coloca. Peraí. Fundaram o Corinthians. Espera aí. Esses não são importantes. Tudo bem, mas esses caras trouxeram o Corinthians pro mundo, levaram o Corinthians pro mundo, difundiram a marca Corinthians. Esses caras mudaram a estrutura do Corinthians em relação à mídia e também à própria torcida. Se não fosse por esses caras, não teria nada disso também. Felipe Facincani, sem ser interrompido, eu gostaria que você falasse de novo. É legal isso aí. Quem são, na tua opinião, as 5 pessoas mais importantes da história do Corinthians? Por favor, se quiser ser na ordem, senão tanto faz, aleatório. Vamos lá. Não, eu acho que não tem nem ordem, é pela importância mesmo. Roberto Rivelino, Doutor Sócrates, Presidente Vicente Mateus, Marcelinho Carioca e Ronaldo. Esses caras mudaram a história do Corinthians. Zé Eduardo Savoy, você concorda com o Facincani? Eu acho que não dá para você eleger de uma história de mais de 100 anos, eleger 5 pessoas. Sinceramente, não colocar nenhum juiz dá. nessa lista, você falou? Não dá. Que recalque. Mas, Benji, eu acho o seguinte, o que tinha que destacar era a invasão em 76. Quem são os 5 maiores nomes da história do Corinthians para você? Os nomes que o Facincani colocou aí, eu concordo com eles, ô Facincani, mas, por exemplo, você não colocou um nome que eu acho que não pode fugir, o Tite, cara. O Tite. E o Basílio? O Basílio, que marcou aquele gol de 77. Acho que não dá pra você mensurar, talvez em 100 e poucos anos de história. Sim, não, tem muita gente. Não dá pra resumir. E o Guerreiro que fez os gols do título mundial? Também. Não, tem muita gente. E o Dulcídio? Mas é que esses caras, pra mim, na identificação que eu entendo de Corinthians, do que eles mudaram de legado, e às vezes o legado não inclui somente título, né? Inclui também a participação do cara ao longo dos anos, o que ele fez, por exemplo, o Rivelino não foi campeão com o Corinthians, mas justamente no período Rivelino, a torcida do Corinthians cresceu muito e tinha no Rivelino uma figura de inspiração e de fidelidade ao clube que era muito forte, né? O próprio Marcelinho nos anos 90 ganhou títulos no Corinthians e trouxe uma torcida apaixonada, porque o Marcelinho sabia trabalhar isso muito bem dentro de campo. O presidente Vicente Mateus, na minha visão, por exemplo, tirava dinheiro do bolso, reconstruiu um Corinthians nos anos 80, 90 com dificuldades também. Enfim, fez a torta e a roda um time campeão brasileiro que teve na figura do Neto Central um grande jogador. Mas, enfim, pra mim, uma figura que durou apenas 6 meses, se não fosse o presidente Vicente Mateus. Então tem muitos nomes e o próprio Ronaldo na figura recente, como o Ben já trouxe muito bem. Se não fosse aquela virada 2008 da Série B para 2009, com o Ronaldo, com patrocínio, com estrutura, com uma mudança, com um passo à frente que o Corinthians dá, de sair de um clube apenas que se preocupava com a estrutura brasileira para pensar na estrutura internacional em si, o Corinthians não tinha nada disso. Ô, Pascoal, quem são os 5 maiores nomes da história do Corinthians para você? É duro a gente só eleger 5. Quando a gente teve o Gilmar de Santos Soares, foi goleiro, campeão do mundo. Pascoal, sim. Campeão do mundo. O Facincani foi bem, ele podia ter falado 10, evitava polêmica, ele foi no 5. 5 é sempre da polêmica. Fala quem são. O Riva. O Roberto Rivelino. O Magrão. Sócrates. Eu não posso tirar o Basílio disso, gente. O Basílio deu... A gente era vivo em 77, a gente sabe o que foi aquele título. E o Tite? O Tite... E o Guerreiro?
O Guerreiro fez os 2 gols mais importantes da história do E o Corinthians. Sheik que fez os 2 gols? Deixa ele falar. Você vê, tem tanta gente, Mas escolhe 5. Então, 5 é injustiça, cara. Eu acho que 5 é muito pouco. Você tem que Dentro dos meus 5, assim, vou simplificar, meus cinco nomes. Roberto Rivelino, o senhor Vicente Mateus, o Sócrates, o Basílio. Pô, eu vou cometer um monte de injustiça, vou tirar o Tite. Ninguém vai chorar. Você não pode. Você não vai ser processado. Se você tirar o Tite, você merece ser processado. E o Ronaldo. Você tirou o Tite. Tirei o Tite. Tirei o Tite. Pô, eu tirei o Tite, Beija. Pô, mas não é que eu tirei o Tite. O Tite, pra mim, inclusive, tá numa linha muito tênue próxima do Não botei Ronaldo. o Luizinho, não botei o Gilmar, tem tanta gente. Por exemplo, eu acho que o Tite nessa lista... Não botei o Nery. Ele tá à frente do Rivelino. Com todo outros. respeito ao Rivelino, mas o Rivelino ele não foi campeão no Corinthians. O Tite foi. Mas o Rivelino, o Rivelino em campo, a torcida do Corinthians lava as Eu palmas. sei, mas é que tá. Mas o Tite foi campeão. Arque com as suas... Eu vou falar os meus aqui. Mundial. Os meus aqui. Os operários do Bom Retiro que fundaram o Corinthians. Vamos colocar isso como uma pessoa só. Uma entidade. Uma entidade, boa. Uma entidade. Esse é o mais importante. Porque se não fossem esses operários, o Corinthians não existiria. Tá? Esses operários do Bom Retiro, eles são o mais importante. Eles fundaram a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Ponto. Então, esse é mais importante. Agora, eu vou por eliminação. O que o Sócrates fez para ser importante na história do Corinthians? Vou me retirar do programa. Você concorda comigo? Não, mas o Sócrates é um cara importante na história do futebol brasileiro. O que ele fez para ser importante na história do Corinthians? Democracia corintiana. Gente, o que isso mudou a história do futebol brasileiro? Ele ganhou títulos do Corinthians. Ele ganhou 3 campeonatos paulistas. 3. Nem final de brasileiro ele jogou. Sim, mas quando o nem Campeonato final de Paulista brasileiro pra ganhar, Tudo bem, não era importante. Tá louco, Mas não era assim. o Sócrates é um Posso dar minha opinião? Não, Gente, pelo amor de Deus, ele não mudou a história do Corinthians, ele não mudou a história do Corinthians, ele não mudou a história do futebol, ele não fez absolutamente nada impactante no Corinthians. Criou a tal democracia corintiana, que não mudou nada. A democracia corintiana é um divisor de águas no futebol brasileiro. Não é verdade. Nem no próprio Corinthians. Não foi. Não foi, tanto Depois não foi que não deu morreu. sequência. Exatamente. Mas enquanto porque foi. não teve sequência. Mas não era um momento político do país. Mas nós estamos falando do Sócrates Corinthians. Casagrande Leva e McCartney. Estou falando do Corinthians. E não do Sócrates como pessoa importante que ele foi naquele momento do país, direta já, etc. Isso pode mas tudo é agregado. Isso é outra história. Estamos falando do Corinthians. Do Corinthians. Então eu coloco a entidade, Os fundadores. os fundadores. Eu coloco Vicente Mateus, sem dúvida alguma. O senhor Vicente foi muito importante para a história Salvou do Corinthians. o Corinthians muitas Segurou vezes a da onda falência. do Corinthians na época podre, ruim, pegando uma administração ruim do Vadielu, não foi? Do Vadielu. Do Vadielu. Ele segurou a bronca lá com dignidade. O Tite tem que entrar nessa história, porque o Corinthians passa a ser um time internacional com as conquistas internacionais e se deve ao time que o Tite montou. São 3 jogadores, são 3 Posso sugerir um aqui? Pode. Oswaldo Brandão. Peraí, falta 2. Você fez 3. Oswaldo Brandão. Não, 3. Então, Oswaldo Brandão. O treinador de 77. Oswaldo Brandão E de 54. de 54, que foi o último título, e 77. do centenário, Isso. né? Quarto centenário. Quarto centenário, e depois 77. Bem lembrado. Oswaldo Brandão. E a quinta personalidade do Corinthians, Ronaldo, acho que não tem nada a ver com Você não isso. põe jogador nenhum. As personalidades da história do Corinthians não tem jogador. Fundadores. Você botou fundador, presidente, treinador, jogador Marcelinho nenhum. Carioca, que foi o jogador que mais conquistou títulos com a camisa do Corinthians, tem que O estar. Rivelino você não coloca. Não. Entre os 5, não. Luizinho você não coloca. Não vi o Luizinho jogar. O Guerreiro também não. O Guerreiro também O não. Sheik Eu não. acho que se a gente for colocar todos esses jogadores que você está citando aí, o mais importante para mim é o Marcelinho Carioca. O mais importante. Quem são os 5? Porque se você tira o Marcelinho Carioca da história do Corinthians, você subtrai muitos títulos. Não é que ele fazia parte do elenco do Corinthians. Ele foi o cara decisivo na conquista protagonista. desses títulos. Sim, mas o primeiro Protagonista título de brasileiro, Marcelinho quem é que era? chamava a responsabilidade. Marcelinho foi gigante pro Corinthians. Claro. Então eu vou Gigante, repetir. gigante. Os fundadores, seu Vicente Mateus, Tite, Oswaldo Brandão e Marcelinho Carioca. E pra você, Pra João? mim, são essas 5 pessoas mais O importantes. Tite não pode estar fora dessa lista, pra mim. Vicente Mateus, vivi muito essa época, sei bem como ele foi importante. Sócrates
Eu acho o Sócrates o jogador mais... Entenda o que eu vou falar. O jogador, o personagem, pronto, melhor. É mais importante e enigmático até do futebol brasileiro, da história. Mais com o Afonsinho? Mais. Tem certeza? O Afonsinho era muito criança. Mas você leu a história dele? Sim, li. Era na época da ditadura brava e tal, mas Lei do passe. Mas eu ainda colocaria o Sócrates. Colocaria o Basílio. E o seu Brandão, 2 E títulos. não, o último, o Diego Souza, né? Porque o Diego Souza fez o Corinthians existir, né? O Corinthians não existia. Mas o papo é sério, cara. Mas eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Não fosse esse maledeto desse Diego Souza, o Corinthians continuaria sendo esse time Totopé que sempre foi. Esse poderia voltar a época das bruxas, que a gente colocaria ele agora na frente da bola e punha fogo. Desgraçado que não fez aquele gol. Ô, Zé Eduardo, quem são pra você? Fez a listinha aí? Eu fiz várias. Não, é uma só. É uma só, não é É uma só. É duro pra escolher 5. Vicente Matheus, Oswaldo Brandão, Neco, foi um grande jogador na década de 20 e 30, ajudou a construir a história do Corinthians. Sócrates e o Tite. Uma boa lista. Boa lista. Eu só discordo do Sócrates aí, que eu já dei minha opinião. Mas você lembrou bem do Neco. Você lembrou bem. Não dá pra fazer O Corinthians só começa 5. a ganhar maioridade, começa a ganhar notoriedade, importância. Exatamente nessa década de 1920 e 30, e o Neco foi o jogador mais importante do Corinthians aqui. Mas a gente não pode resumir a história de mais de 100 anos de um clube em 5 nomes, gente. Não dá. Isso Poder é pode. injusto. O Facincani foi bem. O Facincani foi lá, falou, amigo. Você não falou. Eu não posso, a produção não quer que eu fale. Fala logo aí, vai. Fale Se bem, você Jorge. pudesse, vai. Então vamos lá. Vai bem, Jorge. O Michele falou Você ia que não é colocar, pra você ia opinar. falar Sócrates, ele ia sem falar dúvida. Cara, Sócrates, Sócrates, o Sócrates pra mim, amigo. Number 1. Sócrates, Number- Tite. Tite número 2. Não vou pela ordem. Tite, Basílio, eterno, imortal, Basílio, da Sócrates. Lusa. Não é? Tite, Basílio, Sócrates, o Guerreiro, que fez um gol antológico. Os 2 gols do título mundial do Japão. E vou dizer um negócio que vai gerar uma polêmica pra mim tremenda. Tremenda. Quinto nome, vai lá. Tremenda. Não, eu falo do Alibi. Eu serei alvo de críticas, Só de pode. xingamentos, de protestos. Seu Alberto. Mas pra mim, que na época foi uma coisa extremamente marcante, apesar das desavenças atuais, o Neto. O Neto. O Neto representou o ano de 90, foi, Título brasileiro, é importante. foi uma Primeiro coisa, exatamente. foi um divisor de águas. Aliás, era o Marcelinho foi da o sua time. parte. Falando sério, Não, generoso da sua eu parte. tive Eu meus acho legal. problemas, eu tenho meus problemas com o Neto, a gente não se fala mais há anos, brigamos e tal. Agora, Mas você não está analisando a pessoa, Agora, você está não, analisando o agora que o jogador. Neto foi. Gente, eu ligava pro Neto. Dia 16, todo dia 16 de dezembro, eu ligava pra ele. Porque dia 16 de dezembro foi o ano que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. O Tupanzinho E contra o pra São Paulo. quem acompanhou bem, eu não sei se você acompanhou aquele campeonato bem de. Mas o Neto era o Neto, velho. Não, ele levou o time nas costas. O Neto, aí tinha aquele negócio que a gente tava falando do Felipe Melo antes. Do kit. Tudo bem? Kit, cara, maloqueiro, que é a coisa que o Corinthians sempre gostou também, aquela coisa maloca, tudo errado, e fazia gol e subia no alambrado, e pegava a camisa. Era o torcedor dentro de campo. Então, mas uma escala dessa entre Neto e Marcelinho, Benja, concordo contigo. O Neto foi um herói em 90, carregou o time nas costas do primeiro título brasileiro. Marcelinho fez mas mais. comparado com o Marcelinho, ele fica Mas atrás. quem foi mais ídolo? Mas não fica, sabe Quem por que foi eu acho que não ídolo, fica? Você tá Se você comparando. voltar pra torcida, dá o Marcelinho mais Dá ídolo. Marcelinho mais ídolo Não do que tenho o Neto? dúvida. Manda fazer Não um sei, zap não zap sei, aí. não sei, sei porque também. o Marcelinho, o Marcelinho jogou uma barbaridade, ganhou título pra caramba, é discutível. Mas acontece o seguinte, eu sempre dou um valor a mais pra quem foi lá e Pioneiro. Abriu. Abriu o mar, entendeu? Abriu o Não, mar. isso que você tá falando é muito importante. O Corinthians ganhava os paulistas, porque era importante na época, não estou discutindo. Mas faltava. E no 1990... Todo mundo já era o ti- campeão brasileiro, já. O Santos já era, o Palmeiras E já o era. time São de Paulo já era. 1990 do Corinthians não é aquela maravilha, não. Igual hein? em 77, inferior da Ponte. E o Neto não, o Neto pegava a bola todo jogo, Neto. Aquele Corinthians e Bahia no Pacaembu que tava chovendo. Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro da virada. Gente, foi o Neto. Sim, Era o jogou Neto. muito. Jogou Ele no muito. Flamengo. no Você meio da chegava rua. no Pacaembu, Isso que você você ia tá no falando Aquele Você, gol do Gilmar, você ia no no meio da rua, Pacaembu, no Maracanã. gente, você ia no Na Pacaembu lateral, em lá 1990, você ia no Morumbi em 1990, era a camisa 10, Calunga. Era o Neto, cara. O Neto. Era o Neto. Sim, mas você está falando uma coisa importante. Quando você muda de patamar a alguma coisa, né?
o que você falou, você usou o exemplo que nem aí o Pelé Abril mudar o Porte. futebol de- Exatamente. Isso que você está falando é uma coisa muito importante e merece reflexão. Nisso o senhor tem razão. O talvez Sócrates não fez isso no não Corinthians. fez nada no Corinthians. Do ponto Nada, de vista nada. Causou impacto nenhum. técnico. Nada. Eu acho que eu vou de substituir o consequências. Marcelinho pelo Neto. Olha, Eu Refazendo a lista. estou refazendo minha lista. No lugar do Marcelinho, eu coloco o Neto, porque o Corinthians muda de patamar exatamente a partir da conquista daquele brasileiro. Aí as coisas começam a mudar. Diego Souza Você mantém. entendeu? Em Aí vem 98, 99 ganhou dois, porque já não tinha aquela neura. aquela pressão que era neura que não tinha o brasileiro. olha, Perfeito, vamos perfeito. para Porto Alegre. Porto Alegre não, nós vamos lá para o Chile. Chile. Quase ali. Wagner Martins.